Olá, meu caro concurseiro. Perdeu a graça. Já perdeu a graça na prova do Rio Grande do Sul. Já perdeu a graça na prova de Minas Gerais. As coisas que estão caindo na prova da Fundação Carlos Chagas são sempre as mesmas. Quer dizer, o professor não acertar hoje o que cai na prova da Fundação, está na hora dele se aposentar. Está na hora dele ir para a praia, viver a vida dele e largar de ser professor. Porque desde 2004 cai a mesma coisa na prova da Fundação. Perdeu a graça, não é mais desafio a prova da Fundação já. O cara que não acerta realmente tem que vazar. Tem que vazar. Olha a primeira questão. Eu vou corrigir com vocês a prova de analista. De analista. E vamos conversar sobre ela devagar, explicando tudo, porque vocês sabem que a língua portuguesa exige o quê? Requer o quê? Requer lógica, porque é uma lógica, não deixa de ser uma ciência. E vamos comentando com vocês devagar cada uma das questões. Certo? Vamos então para a questão 1. Olhem lá. Nem precisa ler o texto para resolver. A questão 1 diz assim, olha só. Considere as afirmações abaixo. No segmento que um leigo acreditaria a uma mera expressão de ressentimento confessional, no segundo parágrafo, podem-se substituir os travessões por vírgulas? Claro que pode. Por parênteses. Não é todo termo explicativo, ele pode ser substituído por, ele pode ser isolado por travessão, parênteses, vírgula, e se estiver no final da frase, ele pode ser isolado por 2 pontos também. Então a afirmativa 1 está correta. Vamos à afirmativa 2. Sem prejuízo do sentido e da correção, no segmento altas montanhas, desfiladeiros e precipícios, onde a neve e o verde competem, o elemento sublinhado pode ser substituído por cuja. Só se for no inferno, lá na casa do Satanás. Eu tenho falado para vocês sempre o quê? Que para eu usar o pronome relativo cujo, que vai substituir o termo, que exerce a função sintática de adjunto adnominal, só pode se ligar a um substantivo. Adjunto adnominal só se liga a um substantivo. O onde é adjunto adverbial. Eu poderia, se ele colocasse, sem prejuízo do sentido e da correção no segmento, altas montanhas, desfiladeiros e precipícios, onde a neve e o verde competem, o elemento sublinhado pode ser substituído por em que? Aí a afirmativa estaria correta. Mas não por cujo. Onde cabe cujo, só cabe cujo, gente. Beleza? Foi pro buraco a 2. A 1 está certa, mas a 2 já era. Não precisa nem ler o texto, né? Você que é meu aluno, que foi meu aluno, sabe isso. Afinal de contas, se eu não acertar esse negócio aqui, que Deus tenha misericórdia de mim, vou me aposentar, né? Porque sempre cai. 3. Sem prejuízo da correção, uma pontuação alternativa para o segmento que inicia no 4º parágrafo é distinta de suas narrativas mais conhecidas. A obra mantém intactas a linguagem, só por Deus, né? Não precisa nem ir ao 4º parágrafo. Quem vai ao 4º parágrafo é porque não sabe o que sintaxe. É porque não sabe sintaxe. Distinta de suas narrativas mais conhecidas. Vírgula. A obra mantém o que intacta? A linguagem e a verve de Thomas Bernard. Gente, intactas é um predicativo do objeto direto. Como ele está entre o verbo e o complemento do verbo, que é a linguagem, que é o objeto direto, tá? Eu até poderia isolá-lo, é opcional. Mas daí eu colocaria entre vírgulas, né? Mantém vírgula, intactas vírgula, a linguagem e a verve de Thomas Bernard. Portanto, afirmativa errada. Ou eu colocaria as 2 vírgulas, ou eu não colocaria nenhuma. Beleza? Então está correto
o que se afirma apenas em gente? Em B. A resposta é a letra B. Só está correto o que se afirma em B. Só a primeira. Não tem como errar essa questão. Né? Quem foi meu aluno sabe muito bem, ó, questão simples, né? Vocês sabem o que é objeto direto, objeto indireto, sabem o que é predicativo do sujeito, predicativo do objeto, não sabem? E a gente fala muito na pontuação sobre isso. Então, olha aqui para mim. Olhem aqui, por França aqui. Questão simples, eu considero simples. A gente fala sobre isso o curso inteiro. E olha que o nosso curso inteiro são só 8 encontros. Às vezes 10, para dar toda a matéria que cai na Fundação Carlos Chagas. Nem precisa tanto, né? 10 está bom, para quem sabe sintaxe. Beleza? Então tá aí. A questão 1 tem como resposta a alternativa B. Segunda questão, pessoal. Também tranquila se você ler o texto com atenção. Considerando o contexto, afirma-se corretamente que a resposta só pode ser a letra C. O texto se desenvolve principalmente com base em comentários críticos a respeito da obra do escritor austríaco Thomas Bernhard. Reparem que o texto começa a falar da Áustria e já no segundo parágrafo ele diz: lá viveu também Thomas Bernhard, um dos mais agressivos escritores do século passado. E vai discorrendo sobre a obra dele, que inclusive falava mal do seu país, e vai até o final. Lá diz: ou a voz da Áustria, que Thomas Bernhard transformou numa província asfixiante e opressiva, e numa das obras mais desconcertantes da literatura ocidental. Então não tem, gente, como não ser a resposta à letra C perfeitamente correta. Se você ler as outras alternativas, você vai ver que às vezes é parte de um parágrafo, de um trecho só, mas que não está envolvida com o quê? Ó, o texto. E olha o que ele diz no enunciado, gente. E olha o que ele diz no enunciado, que é a parte considerando o contexto. É aí, ó, que eu tenho que levar em consideração. É aquilo que o texto todo desenvolve. Portanto, resposta correta da Fundação, inclusive, é o gabarito deles, alternativa C. Portanto, a questão 2 tem como resposta a alternativa C. Beleza, gente? Questão 3, pessoal. Outra questão muito simples, muito tranquila. Olha, a última prova tranquila que eu vi da Fundação Carlos Chagas foi exatamente a última prova para o TRT Paraná, 2 anos e pouco. De acordo com o texto, é atributo essencial da obra de Bernhard. Só pode ser, como resposta, a letra D, gente. A letra D. Mas por que tira o mal-estar em relação à Áustria? Olha, de acordo com o contexto, é atributo essencial da obra de Bernhard o mal-estar em relação à Áustria. É só você reparar no texto, segundo parágrafo, linha 4. A ponto de tornar esse mal-estar um dos pontos centrais de sua arte. E ele diz o enunciado, de acordo com o texto, é atributo essencial, olha a palavra, essencial, da obra de Bernhard. E olha o que ele diz no texto, a ponto de tornar esse mal-estar um dos pontos centrais, então essenciais, da obra de Bernhard. Portanto, a questão 3 tem como resposta a alternativa D
de jeans. É claro que você acertou, meu caro aluno. Beleza? Muito bem. Então, resolvida a questão 3. Muito bem, questão 4, pessoal. A frase que admite transposição para a voz passiva encontra-se em. Bom, nesse caso, quem for meu aluno sabe que é só analisar o verbo. Não precisa ficar tentando passar cada uma delas, né? Porque eu só posso passar para a voz passiva verbo que tenha objeto direto, quer dizer, verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, certo? Muito bem, vamos ver a A. Lá viveu também Thomas Bernhard. E quem vive, vive é um verbo intransitivo, então não é a letra A. Que hoje subsidia a tradução de seus livros para o resto do mundo. Vou ler de novo, olha a pronúncia. Que hoje subsidia. A tradução subsidia o quê? Verbo transitivo direto. Resposta resolvida a questão, gente. É 3 segundos para resolver uma questão dessa. A resposta é a letra B. Ai, teacher, mas por que não pode tirar C, A, D e A, E? Porque não pode. Vou explicar por quê. A Áustria entrou e quem entra, entra. Verbo intransitivo. Sigmund Freud, o criador da psicanálise, e o pintor expressionista Egon Schiele são verbo de ligação, gente. E na E, em outra face menos vistosa, foi também verbo de ligação. Eu só posso passar para a voz passiva verbo, né, que tenha um objeto direto. Verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Portanto, a questão 4 tem como resposta a letra B. Beleza, gente? Muito bem, resolvida a questão 4. Questão 5, pessoal. O elemento que se encontra em destaque justifica a flexão verbal sublinhada em. Bom, uma questão básica de concordância verbal. Obviamente que você vai ter que procurar o sujeito para dizer quem é quem nessa história para marcar a alternativa correta. Vamos a A. Ele diz, emprestou fama e renome mundial. O hotel do centro de Viena? Jamais! Ele diz ainda, terceiro parágrafo, gente. Quem fez isso foi a cidade. A cidade que sempre tratou pensadores e artistas com a maior falta de consideração e despassatez possíveis e que poderia com certeza ser chamado de o grande cemitério de fantasias e das ideias, porque dilapidou, desperdiçou e aniquilou um número 1000 vezes maior de gênios do que aqueles aos quais de fato emprestou fama e renome mundial. A cidade, errada, portanto, a letra A. Letra B. Vai como que destruindo a golpes de medida impaciência qualquer possibilidade de remissão humana. Um projeto só. Por Deus, pessoal. No parágrafo 2, olhe só. Um narrador exasperado e aparentemente sem rumo que realiza em frases a um tempo irresistíveis e intermináveis. Vai, é um narrador exasperado. Errada a letra B. Letra C. Outra face menos vistosa foi também um dos berços mentais do nazismo. A Áustria, pô, precisa ler o texto para explicar que a Áustria foi, gente? Está explicado. A questão, a resposta é realmente a letra C, certo? É a letra C. Tá aí, é a Áustria que serviu, gente, de berço, tá? Resposta, letra C. Questão 5 tem como resposta a letra C. Mas por que não é a D e a E, teacher? Simplesmente pelo fato de que frequentemente é uma representação coletiva. Painel do desespero no último parágrafo, gente. Não é o narrador dessas histórias, é uma representação coletiva. Por isso
que está errada dele. E aí, possa de fato se transformar em grande literatura? É ressentimento que se possa transformar, gente, no segundo parágrafo? Não, gente, é um projeto aparentemente tão limitado que um leigo acreditaria uma mera expressão de ressentimento confessional possa, de fato, transformar em grande literatura. Então, é um projeto aparentemente tão limitado. Portanto, a questão 5 tem como resposta a alternativa C. Perfeito, gente? Muito bem? Questão 6, pessoal. Sem prejuízo da correção e do sentido, o elemento em destaque pode ser substituído pelo que se encontra entre parênteses em A Linguagem e a Verve de Thomas Bernard. Vivacidade, perfeito. Tá aí, a verve, a vida, aquilo que dá para ele exatamente condições, né, de escrever e falar sobre isso, a linguagem e a verve, de onde sai exatamente toda a sua capacidade de falar, de representar vivamente isso. Resposta é a letra A. Sabiam? Aí por que não é o resto, Titi? Porque na B, qualquer possibilidade de remissão humana. Não é impiedade, pessoal, é ser perdoado, se redimir, então. Tá? A C, com a maior falta de consideração e disfarçatez possíveis. Gente, disfarçatez é quem não tem vergonha na cara. Tem uns colegas comigo que trabalham comigo que são assim. Tá? Eles não têm vergonha na cara. Disfarçatez. A D, conhecidas pela sua beleza inóspita. Não dá para viver, não é acolhedor, não recebe bem, porque não dá para se viver lá. Na questão de uma região, por exemplo, inóspita. Também não é. O mesmo país que hoje subsidia a tradução, sustenta, e aqui diz consolida. Portanto, a resposta da questão 6 é a letra A de I Love You Baby. Beleza, gente? Continuando. Então, a questão de número 7. Para mim, essa questão não tem resposta. Consideradas a correção e as relações de sentido estabelecidas no texto, afirma-se corretamente. O elemento sublinhado em que Thomas Bernard transformou numa província asfixiante, no último parágrafo, introduz uma restrição ao termo imediatamente anterior, que é a Áustria. Claro que não. Introduz uma explicação, porque se você olhar no texto lá, né, ou a voz da Áustria, vírgula, uma restrição, uma especificação jamais pode ser isolada por vírgula. Então, errada A. Vamos na B. No segmento, vai como que destruindo a golpes, né, de medida em paciência. Segundo parágrafo, o elemento sublinhado pode ser substituído por assim dizer. Eu discordo. Para mim vai alterar o sentido, e se não for para alterar o sentido, vai virar linguagem popular. Então, não é a B. Está errado. C. O sinal indicativo de crase é facultativo e pode ser inserido no elemento sublinhado em que um leigo acreditaria uma merda. Só por Deus, né? Uma já faz papel de artigo, né? Já é um pronome indefinido ou um artigo indefinido. Para ocorrer crase, eu preciso de uma preposição mais, né, um artigo definido, feminino singular a ou plural as. Que um leigo acreditaria a uma mela. Totalmente errado, não ocorre crase. Não posso. Ele diz é facultativo, está fora de discussão. D. O segmento para atrair turistas ao som da música típica do Tirol. Primeiro parágrafo. Introduz noção de causa, de maneira que o elemento sublinhado pode ser substituído por só em Marte, né, pessoal? Só em Marte, né? Sem chance. É a fim de atrair turistas ao som da música. Isso é uma finalidade
já pode anotar aí essa questão. Para mim não tem alternativa, não tem resposta. Ela tem que ser eliminada e passa-se a contar na equação 59 ou dá ponto para todo mundo. Totalmente errado isso daí. Não dá. O texto diz assim: de uma perspectiva mais amena, vastas regiões do país são conhecidas por sua beleza inóspita. Altas montanhas, desfiladeiros e precipícios, onde a neve e o verde competem, sob a proteção de hospedarias pitorescas, a fim de atrair turistas ao som da música típica do Tirol. Quer dizer, se lá tem hospedaria, é para fazer com que os turistas fiquem lá. Não é porque os turistas ficam lá que eles fizeram hospedaria, né, gente? Dá licença. Isso é uma finalidade, está totalmente errada. Esse para é igual ao fim de que. Jamais o para vai ser igual a porquê. Tá? Aí, o elemento sublinhado em porquê dilapidou, desperdiçou e aniquilou. Terceiro parágrafo. Introduz consequência do que se afirma antes e pode ser substituído por isso. Só por Deus, né? O elemento sublinhado em porquê dilapidou. Isso aí é uma explicação. Tem nada a ver com por isso, que é uma conclusão. Que Deus tenha misericórdia. Certo, pessoal? Então nós vemos aí que a questão 7 não tem resposta. Perfeito, pessoal? Então vamos lá para a questão de número 8. Beleza? Na questão 8, então, está correta a redação da frase que se encontra em: quando uma gripe, na A, vejam aí, quando uma gripe mal curada degenerou numa grave doença pulmonar, à beira da morte, locução prepositiva corre crase. Boa parte da adolescência de Bernard se passou, porque é boa parte, em hospitais e sanatórios. Foi pro pau a 4. Tudo errado. Tudo errado, né? Na infância e na adolescência, marcadas, porque a infância e a adolescência, né, gente? Por extremas dificuldades, Bernard foi criado pelo avô, o qual foi seu mestre e mentor para toda a vida, e enfrentando a miséria da guerra em Salzburgo. Muito bem, está aí, errada, portanto, questão de concordância verbal. Na A, regência crase e concordância verbal. E na B, concordância nominal. Vamos então para a afirmativa C. Olha só. Em 1978, o escritor Ítalo Calvino recomendou a uma editora que publicasse, gente, publicasse, porque a editora que publicasse Thomas Bernard, ele apresentou como, e o apresentou, porque quem apresenta alguém, e o apresentou como mais importante o autor daquela época. Foi pro buraco. Certo? Letra D. Em origem, Thomas Bernard discorre sobre o período de sua formação em que, à procura de si mesmo, descobriu também a literatura. Está aí a resposta. É a letra D, pessoal. Beleza. Tá certo. A FCC. Aí, uma das paixões de Bernard, a qual se dedicou, o referente textual é uma. Então é feminino. E quem se dedica ao corre crase, a qual se dedicou com fervor, foi o estudo da música, além de abandonar o ginásio para ser aprendiz de comerciante. Daí, né, a questão, então 8 tem como resposta a letra, né, D de jeans. A próxima questão, já tocando o berro aí. Há um humor sombrio em todas as páginas. O verbo que no contexto possui
o mesmo tipo de complemento que o grifado acima está empregado em. Todo mundo sabe que o verbo haver, no lugar de existir, acontecer, ocorrer, é um verbo transitivo direto. Ele não tem sujeito, né? Ele é impessoal, mas ele é transitivo direto. Ao que em todas as páginas? Um humor sombrio, verbo transitivo direto, um humor sombrio vai ser o objeto direto. Então, se ele pede o mesmo tipo de complemento, eu tenho que procurar nas alternativas, né, exatamente aquela que tem um verbo transitivo direto. Vamos lá. A Áustria entrou. Quem entra, entra, verbo intransitivo. Lá viveu também Thomas Bernhard. Quem vive, vive, é verbo intransitivo. Se porque dilapidou. Dilapidou o quê? Está aí a resposta. Letra C de cachorra, pode marcar. Dilapidou o quê? Um número 1000 vezes maior de gênios. Está aí a resposta, é a letra C, gente. Ai, gente, por que não é a D e a E? Tá bom, vamos explicar. Foi encontrado morto. Veja, está na oração, está na voz passiva aqui. Né? Alguém foi encontrado morto aqui. Então não é. E a neve e o verde competem. Compete para quê? Verbo transitivo indireto. Então está fora de questão. Portanto, a questão 9 então, tem como resposta a alternativa C de cachorra. Certo? A questão 10. Considere os segmentos sublinhados. Atrair turistas, que compõem o imitador de vozes. A obra mantém intactas a linguagem e a verve. Fazendo-se as alterações necessárias, os segmentos sublinhados acima foram corretamente substituídos por um pronome em. Gentem, é só analisar o verbo, né? Gentem. Olha aqui, ó. Quem atrai, atrai o quê? Verbo transitivo direto. Atrai turistas, objeto direto. Atrair turistas. Turistas, eles, é os. Então, atraí-los, né? Não é isso? Atraí-los. Que compõe o imitador de vozes? Quem compõe, compõe o quê? Verbo transitivo, é isso que eu digo, quem sabe? Quem sabe, né, gente? A sintaxe não passa mal nessa hora, né? É verbo transitivo direto, né? Que compõe o quê? Verbo transitivo direto. Compõe o quê? O imitador de vozes, objeto direto. O núcleo é imitador, então é o que o compõe. Né? Que o compõe. A obra mantém intactas, a obra mantém o quê? Verbo transitivo direto, certo? Então mantém o que intacta? A linguagem. Então a obra mantém-na. Porque é a linguagem. Bom, a questão 10 não dá A, né? Não dá A. A B também não vai dar. É letra E de Jesus. Não é que eu acertei. Gente, letra E. Então a questão 10 tem como resposta a alternativa E. Beleza, gente? Vamos lá então para a questão de número 11, que é o texto, né, teacher? Começa aí falando do texto. Você vai ler o texto, você leu com certeza, e vamos corrigir aí a questão de número 11. Questão 11. Depreende-se do texto. Só pode ser a alternativa C, pessoal. Não tem outro remédio. Por quê? Ao se considerar a escultura de Pablo Picasso em comparação com a pintura, percebe-se com maior clareza a influência da arte africana. Diz assim, no início do terceiro parágrafo: a influência da arte africana
sobre a pintura de Pablo Picasso é conhecida. Eu não gostei da afirmativa porque ela é desastrosa. Ao se considerar a escultura de Pablo Picasso em comparação à pintura, percebe-se com maior clareza a influência da arte africana. Né? Repare direitinho esse negócio aí, só por Deus, né? Em todo caso, é a única que dá para encaixar aí, porque o resto está bem fora mesmo de contexto. Beleza? Tá aí, portanto, a questão 11 tem como resposta a alternativa C. Questão 12. Consideradas as normas de concordância verbal, a frase que estão plenamente respeitadas é: devem haver só por Deus mesmo, gente. Porque o verbo haver aqui é o verbo principal. Eu posso falar que devem existir, quando eu puder substituir o verbo haver por existir, acontecer, ocorrer, ou indicar tempo transcorrido, ele é impessoal. Não pode variar, ele fica na forma neutra, né? Que é igual à terceira pessoa singular. Se ele receber um auxiliar, ele transfere para o seu auxiliar essa impessoalidade. Então, não pode variar também. Deve haver explicações para a escultura de Picasso, embora de reconhecido valor artístico não ter sido reunida com frequência. Tá? Muito bem. B. Não chegou a preocupar Picasso, evidentemente, as condições. Opa! O que não chegou a preocupar Picasso? As condições, então, não chegaram. Não chegaram a preocupar Picasso, evidentemente, as condições de venda de suas esculturas, ou mesmo se poderiam ser tema de exposições. Está errado também a C. Ao se deterem nas obras de Picasso, muitos dos que apreciam a escultura percebem nela uma evidente conexão com a arte africana. Perfectus est. Está perfeito, gente. Resposta é a letra C. Aí por que não é a D, teacher? Calma, eu vou explicar. Ao permitirem improvisações, segundo a curadora Anne Stank, a escultura se adaptava ao temperamento e riqueza de Picasso. Espera aí. É ao permitir. A curadora, gente, é ao permitir. Totalmente fora, tá vendo? Então vamos lá para a questão E. A época, quando se olha... Opa, quem olha, olha o que, lembra? Verbo transitivo direto mais C. Verbo transitivo direto mais C. O que acontece? O objeto direto vira sujeito. O que é olhar, então? As esculturas europeias. É o sujeito. Então, quando se olham as esculturas europeias, europeias, não se pensa em um poder mágico delas derivado. Portanto, mais do que confirmado para vocês, a resposta da questão 12 é a letra C de cachorra. Muito bem, pessoal? Então, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Questão 13. Considere para o que se afirma em. O elemento sublinhado em que se permitia improvisação no meio. Segundo parágrafo, introduz uma restrição ao sentido do termo imediatamente anterior. Claro que não. Se você reparar no texto lá no segundo parágrafo, antes do que tem uma vírgula. Introduz uma explicação. Está fora a 1. 2. Sem prejuízo da correção do sentido, o segmento sublinhado na década em que predomina o metal pode ser substituído por a qual? Só por Deus, né? Se é em a preposição, em. Tem que ser na década na qual predomina. Errada, portanto, a 2. O elemento sublinhado que mora no quinto andar do MOMA, terceiro parágrafo, é um pronome com o papel de sujeito na oração que introduz perfeitamente. Corretíssimo. Né? É só admirar as sublimes demoiselles d'Avignon que moram no quinto andar. Aí as demoiselles, gente. O sujeito é aqui mesmo para evitar a repetição. Então, a resposta da questão 13, então, letra A, né? Letra A de I Love You Baby, porque só a terceira está correta. Muito bem.
Vamos lá então, subindo aqui para vocês, vamos para a questão 14. Embora as esculturas ficassem longe do público, elas foram vistas por artistas que visitavam Picasso. Só por Deus, né? Mesmo que ainda quem mora, apesar de quem com quanto. Ó Jesus, que tenha misericórdia desse povo. Então pode ser a letra E de Jesus, acertei, vai, suba. É uma concessão, né, pessoal? Mesmo que ainda que, embora, apesar de que, e com quanto. Porque ele diz, sem prejuízo da correção e do sentido, o elemento sublinhado acima pode ser substituído por conquanto. Letra E. É uma concessão. A questão 15. Uma redação alternativa para um segmento do texto em que se mantém a correção e, em linhas gerais, o sentido original está em. Uma redação alternativa, né, para um segmento do texto em que se mantém a correção e, em linhas gerais, o sentido original, do sentido original está em. Gente, é a letra A. Vou ler com vocês, né? Vejam só uma coisa, tá? Ele propõe direto ali. Vou ler com vocês. Misturadas aos objetos da decoração, as esculturas não eram expostas por Picasso, que as guardava em casa e no estúdio, uma vez que as considerava pouco comerciais. Daí, eu tenho como resposta da questão 15, alternativa A de I Love You Baby. Então aqui, olha para mim agora aqui. A prova da fundação já está ficando monótona. Desde 2004 que a gente acerta o que cai. Não tem como errar, gente. Quer dizer, quem não acerta o que cai na prova da Fundação Carlos Chagas hoje, o professor que não acerta, tem que se aposentar. Está na hora de tirar o chapéu. Porque já está ficando monótono, está ficando sem graça. Não tem desafio nenhum. Né? Cai tudo aquilo que a gente dá. Está aí, e é aquilo que a gente reforça, aquilo que a gente comenta. Vem cá para o íntegro. Vem estudar com a gente aqui, que você vai se dar bem. Beijão para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.